Vamos falar de obras indicadas para vestibulares? Vai fazer FUVEST? Então você precisa ver esse vídeo. Irei comentar sobre o Cortiço. Chega mais! Muito bem, pessoal. Estou fazendo uma playlist aqui no canal para aquela galera que vai fazer vestibular da FUVEST este ano. A lista de livros 2019 é extensa e eu vou comentar cada livro com vocês aqui, tá certo? Hoje é o dia do Cortiço. Antes de mais nada, quando falamos em obras de leitura obrigatória, é necessário você conhecer características do autor, conhecer a época literária do qual o texto faz parte e saber sobre o enredo do livro, tá certo? Então eu vou fazer justamente essa análise aqui com vocês para facilitar a resolução de questões neste vestibular de vocês, beleza? Primeira coisa, pessoal, a obra do Cortiço é de autoria de Aloysio Azevedo, que é o maior nome da literatura naturalista brasileira. Autor de outros livros muito famosos, como O Mulato, como Casa de Pensão, ele se destacou com uma literatura muito voltada à perspectiva determinista e animalesca. Por quê? Porque o naturalismo, pessoal, com seu viés cientificista, ele buscou muitas relações com a ciência. E aí, muitos dos livros tinham um caráter experimental, onde o autor queria, por meio da obra, comprovar teses científicas. E a tese mais comum de representação das obras naturalistas é o determinismo. O determinismo é aquela teoria de Taine, que é lançada no século XIX, onde o objetivo era mostrar que o homem é influenciado pelo meio, pela raça e pelo momento. Ou seja, fatores relacionados à sociedade, fatores relacionados à hereditariedade e fatores históricos interferem na formação do indivíduo. E aí então a personalidade dele é moldada por esses fatores. O Cortiço tem muito disso, inclusive com alguns personagens muito representativos, como Jerônimo e Pombinha, beleza? Animalismo é outra marca, pessoal, do naturalismo. E a Aloysio Azevedo usa isso de forma muito exagerada no texto. Em vários momentos ele qualifica o personagem próximo do nível animal, falando que os personagens mugem, certo? Latem, então aproximando o personagem da perspectiva animalesca. E aí você diz, por que, professor, esse animalismo ou zoomorfismo? Tem alguns vestibulares que chamam de zoomorfismo. Por que isso? Os autores naturalistas, eles tinham uma visão evolucionista do ser. E aí então eles acreditavam que o homem não tem privilégio algum sobre as outras espécies, apenas evoluiu. Sendo assim, ele está próximo do nível animal. Então, para descaracterizar a condição humana, ele aproxima do nível animal, dando qualidades como pelos ao invés de cabelos, chamando de machos e fêmeas ao invés de homens e mulheres, falando sobre a perspectiva sexual. Muitas vezes os personagens, pessoal, eles agem instintivamente e não sensitivamente e não emocionalmente. E aí isso é uma marca naturalista, que é a perspectiva da sexualidade atrelada à visão animalesca, ok? A linguagem é bem cientificista, certo? O narrador tenta conduzir a obra para o aspecto mais científico o possível, muita objetividade. São textos que são considerados experimentais porque são romances de tese. O que é um romance de tese? É um livro que tenta pegar uma teoria científica e colocar em prática em sua obra, tá certo? Esses livros se destacam, naturalistas eu estou dizendo, se destacam no final do século XIX, influenciados por inúmeras teorias científicas, como positivismo, determinismo, evolucionismo, marxismo. O evolucionismo é a mais evidente como influência naturalista, tá certo? Junto com o determinismo de Taine. E esse livro tem algumas qualidades muito específicas, como por exemplo, narrado em terceira pessoa, a história se passa no Rio de Janeiro, portanto ambiente urbano, focalizando um problema social daquela época. Que problema social era esse? O crescimento desordenado do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no final do século XIX. E aí havia um grande surto migratório, as pessoas chegavam lá, não tinham onde viver. E aí então começam a surgir os primeiros cortiços, que são na verdade quase que embriões de favelas, pessoal. Então o grande tema é o crescimento desordenado da cidade, tá certo? A obra, pessoal, tem inúmeros personagens, porque uma das marcas do naturalismo é o ambiente coletivo, então são muitos personagens. Para lembrar de todos eles é muito difícil, tá certo? Os principais são Jerônimo, Pombinha, Rita Baiana, João Romão. João Romão é o dono do Cortiço, tá certo? Piedade, Leocádia, Firmo, que é o Firmino. Então vários autores, vários personagens vão aparecer nessa obra, porque é uma obra que retrata ambiente coletivo. É bom lembrar, pessoal, que os textos naturalistas, por gostarem de ambientes coletivos, eles não se preocupavam com personagens isolados. Então, qual o maior personagem do Cortiço?
o próprio Cortiço, porque eles estão preocupados com o ambiente coletivo. E o enredo, professor, do que trata o enredo dessa obra tão famosa da literatura brasileira? Se o nome do livro é o Cortiço, é porque, na verdade, ele vai contar a história de crescimento do Cortiço, né? A partir das atitudes antiéticas e morais do seu dono, João Romão. Até porque a personalidade do Cortiço se confunde muito com a personalidade do João Romão. João Romão é um imigrante português, interesseiro, ganancioso, que se envolve com uma escrava que paga a sua liberdade. Se ela deixar de pagar a sua liberdade, ela vai ser entendida como escrava fugida. Já já vocês vão entender por que eu estou falando isso. E ele explora essa escrava chamada Bertoleza na cama, na cozinha, fazendo com que ela vire sua esposa e empregada, tá certo? Ele engana ela, dando uma carta de alforria falsa, e ela passa a ser escrava fugida, visto que não estava pagando mais a sua liberdade. Com essa enganação da Bertoleza e com os trabalhos que Bertoleza fazia para ele, ele constrói o seu império, que é o Cortiço. O Cortiço João Romão. O Cortiço São Romão. Na verdade, João Romão é o autor, é o personagem, o dono do Cortiço, e o nome do Cortiço é São Romão. Esse Cortiço está do lado da casa do Miranda. O Miranda é um nobre, certo? Que vive ao lado do Cortiço. E ele odeia o Cortiço porque o Cortiço representa para ele uma desvalorização da sua casa. Como se aquele crescimento desordenado tivesse de alguma forma desvalorizando o seu empreendimento, tá certo? E aí então eles brigam muito, representando a briga da nobreza e do burguês que estava crescendo, explorando os outros, que era o João Romão, que queria mesmo era ascender de classe social. Enganou a Bertoleza, que cresceu muito. E quase tudo que ocorre na obra, pessoal, do João Romão é feito de maneira ilegal. É feito de maneira, vamos assim dizer, antiética. Por exemplo, uma das coisas que fez com que o Cortiço crescesse mesmo e mudasse de tamanho e de qualidade foi um incêndio que ele provocou. Um incêndio forjado, onde o intuito, na verdade, era receber um seguro que ele tinha feito na Caixa Econômica Federal. Isso fez com que um cortiço que tinha poucas casas transformasse num cortiço de mais de 200 casas. Isso faz com que ele fique muito rico e aí possa ascender socialmente. Inclusive, a partir desse momento que ele ascende socialmente, a Zulmira, que é a filha do Miranda, que nunca teve interesse nenhum nele, ele vai começar a ficar interessado nela, e para ficar com ela, para poder ascender socialmente, casando com a filha de um nobre, a casa do Miranda era uma bagunça, tá ligado? Ninguém se amava ali, tá certo? Ele, na verdade, odiava a esposa odiava ele, ela traía ele com um garoto que vivia lá, o Henrique, e a Zulmira era odiada pelos dois, a filha Zulmira do Miranda era odiada pelos dois, pelo casal, porque representava para ele a filha dela, e para ela a filha dele, e então ela era um pouco largada, tá certo? E aí então depois pensaram em casar Zulmira com João Romão, porque João Romão já estava economicamente interessante para eles, mas não ficou muito claro nesse relacionamento no fim não, certo? Fica subentendido, certo? O que é que eu quero lembrar para vocês? É que a Bertoleza passou a ser, portanto, um obstáculo para o crescimento pessoal do João Romão. E aí então ele vai denunciar como se fosse uma escrava fugida. E aí então ela está ali tratando peixe para ele, dando de comer a este homem ingrato, que é o João Romão, até que chega a polícia e prende ela. E ela, não suportando aquela condição de traição e ter que voltar a ser escrava, ela termina se matando. Então ela morre para não ser presa. E João Romão agora tem seu caminho livre para poder investir Zulmira. É o que fica subentendido na obra, tá certo? O interessante, pessoal, é que no fim, ele que estava guardando essa escrava, que era entendida como fugida, certo? Ele vai ser condecorado com honras pelos abolicionistas, como se ele estivesse fazendo uma coisa boa para a sociedade. Isso é uma crítica ácida do Aloysio Azevedo à sociedade, que não consegue enxergar um palmo à frente do seu rosto, certo? Então, na verdade, é a ideia de que a sociedade nunca enxerga a verdade, tá certo? E fica subentendendo que entende essas críticas, essas relações sociais. Então João Romão foi o pilantra, o canalha ao longo de toda a obra, enganou Bertoleza e ainda é condecorado como sendo um abolicionista. Esse é mais ou menos esse o enredo da obra, tá certo? Vale lembrar que temos ao longo do enredo uma série de personagens que são muito representativos para a obra. Por exemplo, Jerônimo é o português cheio de bons hábitos, que vem de Portugal, viver aqui no Brasil, e aí vai trabalhar na pedreira de João Romão, vivendo no cortiço. Ele chegou lá trabalhador, educado, responsável, fiel,
e pouco a pouco ele vai se transformando pela influência do cortiço. Ou seja, ele é um grande exemplo de determinismo, porque ele vai sendo conduzido pela sedução de Rita Baiana, a traição. Então ele trai a sua esposa, coisa que ele não fazia antes. Ele começa a tomar cachaça, começa a ficar irresponsável, violento, briga na rua. Então esses aspectos ele adquire a partir que vive no cortiço, o que prova a visão determinista da obra. Outra personagem que representa esse determinismo é a Pombinha, uma garota que é bem, vamos assim dizer, recatada, que tem uma vida promissora fora do cortiço, um casamento marcado, ia dar tudo certo na vida dela. Só que essa vida que ela teve dentro do cortiço terminou influenciando, e ela casou, não ficou satisfeita com o marido, começou a trair o marido, desiste do casamento, volta pro cortiço e vai se prostituir, mostrando que ela foi mais um exemplo de personagem que foi influenciado pelo meio. Então a obra, pessoal, é, vamos assim dizer, uma concha de retalhos, onde várias histórias são contadas ao mesmo tempo, até porque é um ambiente coletivo. Agora, a principal história mesmo é o crescimento do cortiço a partir do crescimento de João Romão, de maneira ilícita, de maneira imoral. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, que isso ajude vocês a detonarem nessa prova. Não há nada além do que a gente comentou com vocês com relação a esse texto, e eu tenho certeza que você vai acertar, beleza? Se gostou, ó, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais e se inscreve no canal. Valeu, tchau!